Vídeo 3, continuação, material, operações de inversão. Ainda em relação à qualificação das operações como alienação do investimento, deve-se notar que os lucros ainda não tributados, especialmente aqueles do próprio exercício, estarão sujeitos à tributação no balanço da controladora ao final do ano calendário. Como efeito do que se logrou denominar fato gerador complessivo ou periódico nos tributos incidentes sobre a renda. Outro aspecto crucial, notadamente nas hipóteses de integralização de investimentos pela controladora na holding estrangeira, etapa 1, e pelos acionistas das respectivas participações na controladora brasileira no capital da holding, etapa 3, refere-se à discussão sobre a possibilidade de aporte das participações pelo respectivo valor contábil. Como se sabe, a legislação tributária, Lei nº 9.249/95, é expressa apenas em relação à possibilidade de integralização pelo valor histórico das pessoas físicas, nada dispondo a respeito dos casos em que a alienação é realizada por pessoas jurídicas. Nesse caso, poder-se-ia entender com o que não concordamos que a transação deveria observar o valor justo dos ativos, tributando-os desde ganho de capital correspondente à diferença ou diferindo-se a sua tributação na hipótese do artigo 17 da Lei nº 12.973/2014. Quanto a esse aspecto, seja por entendermos inaplicáveis ou dispositivos atinentes à distribuição disfarçada de lucros, DDL, seja por não haver, em nossa opinião, subsunção a nenhum dos itens da legislação de preços de transferência, no caso da integralização em partes relacionadas no exterior. Não haveria que se falar na necessidade de realização da transação por valor justo para fins tributários. No que atine à redução de capital, e conforme já tangenciado anteriormente, o artigo 22 da Lei nº 9.249/95 possibilita a entrega de bens, no caso a participação societária na holding pelo respectivo valor contábil, sem a realização, via de regra, de ganho de capital na sociedade cujo patrimônio tiver sido reduzido. Para sócios ou acionistas, pessoas físicas que venham a receber os bens, poderão optar pelo registro na respectiva declaração de imposto de renda pelo valor da participação extinta, sem auferir ganhos tributáveis. Por outro lado, no caso de pessoas jurídicas, há o risco de se considerar como tributável a eventual diferença entre o valor contábil do bem recebido e o atribuído à participação da pessoa jurídica extinta, o que ensejaria tributação no acionista do correspondente ganho de capital. Além dos referidos aspectos analisados na forma geral, certamente outras questões específicas de cada concreto deverão ser aferidas, em especial no tocante aos limites da reestruturação para sua oponibilidade em relação à administração pública, notadamente no que atine à jurisprudência atual do CARF, para análise de operações entendidas como planejamentos tributários, ou com a finalidade precípua de redução de tributos.
Obviamente, operações deste JAES que envolvam outras jurisdições e mesmo a relação dessas com o país, no caso da jurisdição com tributação favorecida, regimes fiscais privilegiados, entre outros, deverão ser aferidas em cada caso concreto. De todo modo, buscou-se demonstrar brevemente os aspectos tributários de maior relevo na análise de operações de inversão fiscal. Referidos pontos, sinteticamente reproduzidos, deverão ser objeto, cada vez mais, da análise específica, na medida em que a nova era digital imponha a internacionalização e automatização da economia, notadamente se o Brasil persistir na adoção do regime tributário com bases universais. 5. Síntese conclusiva. Como se verificou, uma das mais significativas características da nova era digital, muito bem sintetizadas no Plano de Ação 1 da BEPS, é a grande mobilidade dos fatores de produção, além dos elementos próprios da desvinculação entre players, consumidores e da própria atividade aos conceitos clássicos do território geográfico. A desmobilização dos elementos centrais das atividades, sejam elas novas, criadas no bojo da nova economia digital, ou mesmo adaptação de setores já existentes, induz a perda de relevância do país de residência da controladora do grupo, Ultimate Parent, tornando custosa e dificultando a competição dos players no cenário global que, porventura, estejam domiciliados em países que, como o Brasil, adotem regimes de tributação com bases universais. Os elementos trazidos com a nova era digital, aliados às deficiências do regime de tributação brasileiro, funcionam como elemento indutor à reestruturação dos grupos econômicos, em muitos dos casos apontando para a inversão dos grupos, com a alocação da sociedade brasileira como subsidiária de holdings no exterior, no que se logrou dominador nos Estados Unidos de inversão fiscal. Referidas operações de cunho substancialmente tributário representam a alteração da controladora, no caso brasileiro, fazendo com que esta se torne subsidiária do grupo econômico, seja 1. Por intermédio da inversão da cadeia vertical do grupo, seja 2. Mediante operações societárias, fusões ou incorporações societárias, ou mesmo 3. Com a constituição de nova controladora em uma nova jurisdição. Surgiram nos Estados Unidos, a partir das operações, como no caso McDermott e Allen of Troy, sucedidas por diversas outras reestruturações a partir dos anos 1990, e que resultaram na introdução de inúmeras alterações na legislação tributária daquele país, mais especificamente nas Sections 367 e 7874 do IRC, acompanhadas de vasta regulação e análise de casos ao longo dos anos. No bojo da economia digital, a perda de competitividade decorre de regras tributárias desse tipo, associadas às características das atividades, apontada para um movimento mais significativo de expatriações do controle, consistindo em ambiente propício para modificações estruturais com custo relativamente reduzido e sem maiores impactos no desenvolvimento das atividades.
Nesse cenário, o Brasil, a partir das regras tributárias hoje existentes, notadamente as regras de tributação de controladas e coligadas no exterior, encontra-se em total descompasso com outros países, que apresentam regime territorial e oferecem maior competitividade para seus residentes. Assim, constitui terreno fértil para a operação de inversão fiscal, que venham a mitigar os impactos negativos do regime tributário existente, limitando-o às operações necessariamente realizadas no país, a exemplo do que ocorreu no caso Magnesita, analisado neste trabalho. Como conclusão e considerando-se 1. Os custos tributários envolvidos, em muitas das hipóteses relativamente baixos, notadamente em relação à tributação de variação cambial na alienação dos investimentos, bem como 2. A internacionalização das atividades na era digital é curial a alteração da política fiscal brasileira no cenário econômico atual e, em especial, após a extensa reforma tributária ocorrida nos Estados Unidos, sob pena de haver um fluxo gradativamente maior e mais significativo de expatriações, a exemplo do caso Magnesita e do que ocorreu naquele país. A aplicação dos acordos de bitributação aos negócios da economia digital. As visões do Brasil, da OCDE e da ONU sobre software e serviços técnicos. Por Paulo Ricardo Vieira da Rocha. Introdução. Embora o Brasil baseie-se em seus acordos de bitributação na Convenção Modelo da OCDE, ele é daqueles países que, historicamente, resistem à política fiscal internacional preconizada por aquela entidade, o que em si, como país em desenvolvimento que tem aspectos muito positivos. Por outro lado, a tributação dos royalties em operações internacionais está entre aqueles temas sobre os quais a política fiscal da ONU mais se contrapõe à da OCDE. Isso explica que, muito embora o Brasil baseie sua rede de acordos de bitributação majoritariamente na Convenção Modelo da OCDE, no que toca à tributação dos royalties, os acordos brasileiros rejeitem sistematicamente o modelo proposto por essa organização e se pautem predominantemente na Convenção Modelo da ONU. Paulo Vitor Vieira da Rocha, pesquisador em programa de pós-doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, coordenador do programa de pós-graduação em Direito Tributário do IBTD, em São Paulo, professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, doutor mestre em Direito Tributário pela USP. Esse trabalho foi produzido no Grupo de Pesquisa Direito do Estado e Desenvolvimento, na Universidade do Estado do Amazonas.